Olá, minhas queridas e meus queridos, minhas irmãs e meus irmãos em Cristo, meus amigos e convidados, não é? Hoje não é mais o nosso primeiro encontro, já é o segundo. Então, talvez você que participou do primeiro encontro tenha se empolgado tanto que trouxe algum convidado para participar da nossa aula de hoje. Aliás, eu não gosto muito de chamar de aula porque dá a impressão, né, de superioridade. Um bate-papo, uma conversa, tá bem? Então, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que vocês estejam bem. Eu espero que todos estejam muito bem, sob a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o meu desejo, tá bem? Bom, eu não sei, né, se eu cumprimento você dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, porque afinal de contas, eu não sei a que horas você está aqui comigo, né? Esta é a beleza também da tecnologia que nos proporciona tantas situações, tantas circunstâncias, inclusive esta do nosso encontro, tá bem? Mas fica aqui o meu abraço, o meu cumprimento e dizendo a você, seja bem-vinda, seja bem-vindo, porque nós estaremos juntos aqui, pelo menos durante essa próxima meia hora, tá bom? Muito bem. Bom, vamos ver o seguinte. O tempo passa, já faz uma semana que nós nos encontramos. Estamos no nosso segundo encontro. Você se lembra que quando nós começamos o tema, não é? O reino de Deus na história, eu disse que nós dividiríamos esse estudo em 4 encontros. Já estamos no segundo, não é? O primeiro encontro era o que mesmo? Conceito bíblico e teológico de reino de Deus. Hoje nós vamos tentar entender uma mensagem deixada pelo próprio Jesus, quando ele respondeu aos fariseus, o reino de Deus está dentro de vós. Você lembrou daquela minha chamada de atenção no encontro passado? Lembram-se que eu falei no finalzinho da aula que nós continuaríamos as nossas reflexões a partir desta afirmação? Pois é, já estamos aqui, uma semana depois, falando desse tema e agora especificamente desta afirmação de Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. Tá bem? Nós vamos falar nisso daqui a pouquinho. Mas, como sempre, precisamos da inspiração do Santo Espírito de Deus para nos orientar e fazer com que os nossos corações e mentes estejam abertas a esta mensagem. Vamos orar? Oremos. Pai querido, que alegria, Senhor, poder estar aqui com estes irmãos, estas irmãs, mais uma vez, para estudarmos juntos a Tua Palavra. Certamente, Senhor, é um tempo de muita alegria e de fortalecimento da nossa fé. Nós reconhecemos a Tua santidade, nós reconhecemos a Tua soberania, nós entendemos que somos parte do Teu reino. E por isso, Senhor, nós te pedimos, inspira-nos, abra os nossos corações e mentes, para que continuemos a receber a Tua palavra, aprendendo, assimilando e fazendo com que ela realmente seja parte da nossa vida. Conduza-nos, Senhor, nesse momento de estudo e em todos os momentos de nossa vida. Nós te pedimos isso e te agradecemos desde já, porque o fazemos no nome santo de Jesus, o Teu Filho amado, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Amém, minhas queridas e meus queridos. Como é gostoso estudar a palavra de Deus. Pois é, qual é a diferença entre eu e você? Talvez um tempo, que eu estou estudando antes com relação ao conteúdo, agora nós estamos compartilhando.
Aqui nós não temos uma hierarquia de conhecimento. Nós temos um compartilhamento daquilo que Deus nos proporcionou algumas horas, alguns dias, alguns meses, alguns anos antes. Não temos problema. Estamos aqui juntos, tá certo? Muito bem. Então, quando nós falamos especificamente desse assunto de hoje, eu quero lembrar que no nosso último encontro, nós propusemos deixar claro o conceito bíblico e teológico de reino de Deus. Lembra-se? Eu espero que realmente tenha ficado claro. Se você se lembra, naquela conversa que nós tivemos na semana passada, nós fizemos algumas provocações. Vamos lembrar um pouquinho delas? Se você não participou daquela aula, por favor, não deixe de fazê-lo quanto antes, porque é uma sequência, não dá para a gente repetir tudo da aula anterior, não é? A gente repete algum ponto-chave. Por isso, quando terminar de assistir essa aula, se puder, já faça, não é? O passo anterior para que você possa realmente ter essa continuidade. Se não tiver tempo agora, hoje, mas faça o quanto antes, tá bom? Eu tenho certeza que você gostará muito daquilo que nós falamos na semana passada e certamente do que falaremos daqui a pouco, tá bom? Você que assistiu a aula vai se lembrar. Eram duas provocações, lembra? Qual foi a primeira provocação? Por que falamos em reino de Deus e não em império de Deus? Você se lembra qual era a diferença entre reino e império? Por que na palavra de Deus não aparece império de Deus, aparece reino de Deus? Por quê? Porque nós somos uma única nação, eleita pelo próprio Deus, falamos a mesma língua, temos os mesmos princípios e valores. Por isso, nós falamos em reino de Deus. Um império nem sempre tem essas peculiaridades. Tá claro? Quem é o rei deste reino? É o próprio Jesus, é o próprio Deus, é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá certo? Quando nós falamos em Rei Jesus, quando nós falamos em Evangelho do Reino, quando nós falamos que Cristo é o nosso Rei, nós estamos claramente falando que nós temos um reino de Deus. Tá certo? E você se lembra da segunda provocação? A segunda provocação, nós dissemos o seguinte: o que é, afinal de contas, o reino de Deus? E o que o diferencia dos demais reinos deste mundo? Não somente os materiais em nível político-social, mas também emocional e espiritual. Você se lembra? Então, qual é a grande diferença entre o reino de Deus e os demais reinos? É que o reino de Deus é um reino espiritual. Não é um reino de castelos e palácios, de jardins, com um monarca humano sentado num trono ditando normas. Esses reinos existem, sim, mas são reinos humanos, são reinos materiais. Nós também falamos dos reinos espirituais, emocionais, que muitas vezes nós acabamos fazendo parte, infelizmente, porque não é reino de Deus. Quando nós nos tornamos dependentes de uma forma de comer, de beber, de vestir, de trabalhar, de ler, e nós mitificamos pessoas, mitificamos hábitos e valores. Ora, isto também é reino que nós não identificamos como reino de Deus. O reino de Deus é um reino espiritual. Tá certo? Eu espero que isso tenha ficado claro com o nosso encontro da aula passada. Porque se a gente não responder a essas perguntas claramente, fica difícil a gente prosseguir com esse tema. Porque, como eu disse agora há pouco, nós estamos falando de um conceito muito rico. E eu acrescento ainda mais, um conceito indispensável, um conceito que nós não podemos dispensar. Assimilar o conceito de reino de Deus é condição básica para o cristão. Tá claro? Bom, para a gente começar essa reflexão de hoje, dando continuidade ao conceito que nós exploramos no encontro anterior, vamos observar
esse registro que nós estamos falando, que nós já lemos na aula passada, mas eu vou reiterar aqui, que se encontra no Evangelho de Lucas. Aliás, é o nosso texto base do nosso encontro de hoje, tá certo? Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. Acompanhe a leitura. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Guardem esse finalzinho. O reino de Deus está dentro de vós. Se nós atentarmos bem para esse pequeno texto que nós lemos, veja bem, preste bastante atenção. Esta afirmação de Jesus é também uma provocação. Porque ele diz o seguinte: o reino de Deus está dentro de vós. Ai, meu Deus, como é que eu vou entender isso? Vocês concordam comigo que é outra provocação? Pois bem, então, o que significa essa mensagem para cada um de nós? Vamos começar pensando uma outra passagem que eu considero uma das passagens mais preciosas, uma das informações mais importantes e básicas que a palavra de Deus nos dá por meio do apóstolo São Paulo, quando ele fala aos coríntios e os orienta acerca dos cuidados que o seu povo deve ter em relação ao próprio corpo. Que cuidado que eu devo ter em relação ao meu corpo, você em relação ao seu corpo. E seja tanto pela alimentação, do que eu como, se aquilo me faz bem fisicamente, inclusive também o cuidado com relação ao aspecto socioemocional. E nesse sentido ele é bastante duro, hein? Ele nos fala da fidelidade conjugal, ele nos fala da atenção que precisamos ter com o cuidado do nosso corpo, nas nossas emoções, inclusive com relação à sensualidade. Meu irmão e minha irmã, essa orientação é muito boa para aquilo que a gente vai falar hoje de reino de Deus dentro de nós, dentro de vós. Vamos ler, acompanhe essa leitura. É um pequeno trecho também, são 2 versículos apenas, versículo 19 e 20 do 6º capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler? Olha lá. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ah, meu Deus, como é complicado isso, não é, meu irmão e minha irmã? Nessa mesma carta, um pouquinho antes, lá no 3º capítulo, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo disse o seguinte, vamos ler também? Não sabeis que sois santuário de Deus? Algumas versões aparece templo de Deus, né? Aqui na versão revista e atualizada do Almeida, aparece santuário de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus ou o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Estão percebendo, meus irmãos e minhas irmãs, a responsabilidade que nós temos conosco mesmo, o cuidado que nós precisamos ter conosco. Nós somos o templo do Espírito Santo, o santuário de Deus. Esta reflexão é importante para que a gente entenda esta afirmação que Jesus fez quando ele discutiu com os fariseus. O reino de Deus está dentro de vós. Mas calma que tem coisa mais profunda ainda daqui a pouco. Você vai se surpreender, eu não tenho dúvida. Então,
Como a gente pode ver nessas leituras que nós fizemos, o apóstolo São Paulo ele acaba nos admoestando, sobretudo no que se refere à nossa conduta. Porque como crentes no Senhor, nós devemos ser um bom testemunho, não apenas falando, mas sobretudo agindo. É muito importante que preguemos as boas novas do reino de Deus. É muito importante que a gente compartilhe momentos especiais vivenciados na igreja, em casa. Tudo isso é muito gostoso, muito importante e devemos fazer sim. As pessoas nos admiram por isso também. Mas muito mais do que falar, nós precisamos testemunhar com as nossas ações, com aquilo que nós fazemos no dia a dia, não só dentro da igreja, não só dentro de casa, mas no trabalho, no mercado, no teatro, no cinema, no clube, enfim, onde quer que estejamos, precisamos dar um bom testemunho. Tá certo? Eu já comentei com vocês em alguns momentos atrás, quem já ouviu, por favor, me suporte mais um pouquinho, porque eu gosto de repetir determinadas reflexões que eu faço, porque realmente me incomoda. Uma das frases populares que mais me incomoda é aquela que diz assim: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Que coisa feia. Essa frase, gente, não é uma frase de cristão. Ela, além de ser desonesta, antiética, sabe? Eu acho que é totalmente inadequada, ela é desonesta, me desculpe a expressão forte. Não posso dizer para alguém, ó, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Olha, você não fuma, hein? Aí eu fumo na sua frente. Ó, você não beba, hein? Eu bebo na sua frente. Ó, você não fale palavrão, mas eu falo palavrão na sua frente. Olha, você não cometa suborno, não fica aí pagando propina. E eu suborno, eu pago propina. Gente, não é nada cristão esse tipo de conduta. O cristão deve ser um bom exemplo. É por isso que eu digo o seguinte, que o cristão não deveria dizer essa frase, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. A frase do cristão deveria ser, faça o que eu digo, porque é o que eu faço. Aí sim, sentir firmeza. Tá bem? Então, veja como entender o que é o reino de Deus e entender que nós somos parte do reino de Deus, que o reino de Deus está em nós, não é fácil. Por isso que nós estamos aqui compartilhando essas experiências, leituras que nós fizemos, percepções que nós tivemos e que nós queremos compartilhar com a irmã e com o irmão. Então, voltando ao tema reino de Deus e a afirmação que o mesmo está em nós, nós devemos reiterar outra conclusão que nós chegamos no nosso encontro passado, de que o reino de Deus é um reino espiritual. Nós falamos isso agora há pouco de novo, né? É um reino concebido sob a graça do Espírito Santo. Eu não posso dizer que eu assimilei o reino de Deus se eu não estiver cheio do Espírito Santo. Tá certo? Para que eu realmente tenha o reino de Deus como integrante da minha vida e eu integrante do reino de Deus, essa reciprocidade, eu tenho que assimilar isso. Se eu não assimilei, não posso dizer. E isso só é possível quando eu estiver cheio do Espírito Santo. E o cheio do Espírito Santo não é algo momentâneo, é contínuo. É contínuo, é direto. A nossa oração é uma oração contínua, ela é direta. A nossa conversa com Deus não se dá aos pulsos, ela é espectral, ela é constante. Nós precisamos estar continuamente ligados a Deus, seja cantando, seja louvando, seja lembrando dos bons momentos, seja lembrando de passagens bíblicas. Nós precisamos estar constantemente em comunhão com Deus. Então, voltando a esse tema, reino de Deus, eu considero interessante nesse momento destacar a importância que determinadas passagens da nossa vida
ou experiências específicas vivenciadas em diferentes contextos tem no nosso testemunho cristão. Eu gosto muito de contar histórias, talvez até pela minha idade, eu tenho um pouco mais de histórias para contar do que você que é mais jovem, não tem problema. Mas é interessante compartilhar com os irmãos as nossas experiências, porque nós somos testemunhas de muitos acontecimentos. Agora eu pergunto, o que é ser testemunha? Testemunha só é possível se eu participei do ato, do evento. Eu não posso testemunhar algo que eu não vi. Ouvi dizer que... Não, isso não é testemunho. Testemunho é quando eu presenciei, quando eu participei, tá certo? Então, se eu estive presente, eu posso testemunhar. Se eu não estive presente, se eu não participei, eu não posso testemunhar. Posso contar fatos que eu ouvi, claro, mas tem que dar o crédito de onde veio esta informação. Tá certo? Claro, eu conto muitas histórias que os meus pais me contavam. Conto muitas histórias que meus amigos me contaram e continuam a contar. Não é errado, mas eu preciso dizer quem contou. Isso não é testemunho. Isso é apenas um depoimento, tá certo? Então é muito interessante que nós, como cristãos, tenhamos condições de testemunhar experiências maravilhosas que nós tivemos com Deus. Isso é saudável, isso inspira outras pessoas. Então, eu creio que a nossa percepção de um alto crescimento espiritual nos fortalece para que a gente possa testemunhar publicamente o que Deus representa para nós. O que eu quero dizer com isso? Que nós percebemos que Deus está cada vez mais dentro de nós, fazendo parte continuamente das nossas ações. Profundo? Pois é, vamos refletir nisso, tá? E se eu percebo que Deus está cada vez mais dentro de mim, eu sinto que Ele faz parte contínua, que Ele continuamente participa das minhas ações, das minhas atitudes, das minhas decisões. Significa, inclusive, que eu estou amadurecendo espiritualmente. Então, muitas vezes eu nem me reconheço mais, falo, puxa vida, olha quanta bobagem eu fiz na vida. Graças a Deus, eu cresci espiritualmente, eu amadureci espiritualmente e eu acabei fazendo cada vez mais parte do reino de Deus. O reino de Deus acabou sendo cada vez mais realidade na minha vida, tá certo? Mas isso não é obra do meu esforço, isso é obra do Espírito Santo. Por isso que nós devemos estar sempre de coração aberto, de mente aberta, para recebermos essas orientações que só o Espírito Santo nos proporciona. Se você pensar em nível histórico, lá na igreja primitiva, no cristianismo primitivo, nós temos muitas passagens bonitas, até algumas muito sofridas por parte de algumas pessoas, mas que para nós servem de inspiração para saber da perseverança das pessoas em se identificar como cristão. Tá certo? Se você leu o livro de Atos dos Apóstolos, você tem lá um manancial de informações que realmente são muito inspiradoras. Se você se lembra especificamente de uma passagem quando Pedro estava diante do Sinédrio, quando ele foi interrogado pelas autoridades sobre um milagre que ocorreu da cura de um enfermo. Veja, com que autoridade Pedro falou naquele momento? Que autoridade? Quem é que deu aquela autoridade? Se ele não estivesse cheio do Espírito Santo, ele certamente não teria reagido como ele reagiu, com aquela segurança, com aquela autoridade. E isso também é uma mostra de que
o reino de Deus estava nele. Ele era parte do reino de Deus, tá certo? Então, isso mostra o que significa o reino de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu vou fazer um convite para você. Leiam o quanto antes o livro de Atos dos Apóstolos, se você não o fez. Mas nunca é demais repetir. Mas mais especificamente, leia o capítulo 4. O 4º capítulo do livro de Atos, pelo menos até o versículo 21, tá bom? Olha aí, estou sendo bonzinho. Primeiro pedi para ler o livro inteiro, depois ler só o 4º capítulo. Agora já estou, Tudo bem. Então faça isso. Quando você lê pelo menos esses 21 versículos do 4º capítulo, gente, com certeza você vai ficar muito emocionada, muito emocionado. Tá? Eu estou dando um exemplo da igreja primitiva e de um personagem muito conhecido por nós, que foi Pedro. Tá bom? Bom, agora eu vou contar um pouquinho da vida de uma outra pessoa muito mais recente. Não tão recente, mas bem mais do que Pedro, né? Pedro, nós estamos falando de quase 2000 anos atrás. Eu não sei o quanto vocês conhecem da vida de um dos maiores escritores russos, o Lev Tolstói, ou Leon Tolstói, como a gente conhece aqui no Brasil. Tolstói, um dos maiores escritores de todos os tempos, escritor russo, ele viveu de 1828 a 1910. Tolstói teve uma vida bastante conturbada, em termos de autoaceitação. Ele não se aceitava, olha só, né? E apesar de aparentemente ser bem-sucedido, embora ele tivesse perdido os pais aos 9 anos, hein? Mesmo assim, ele foi criado pela família, era uma família relativamente abastada, e ele acabou progredindo muito em diversos segmentos da vida dele. Mas mesmo assim, por conta de várias dúvidas com respeito ao sentido da vida, ele chegou à beira do suicídio, gente. E ele já estava com mais de 50 anos, um pouquinho mais de 50 anos, quando ele quase chegou ao suicídio. E nós não podemos julgar aqui, né, o que passava na cabeça dele. Mas, gente, uma pessoa que tinha uma vida relativamente boa, um escritor renomado, ele tinha bons relacionamentos, enfim. Por que será que ele chegou a esta situação? Na verdade, o que a gente pode inferir com as leituras que fizemos, inclusive pessoas muito mais doutas que nós, que estudaram Tolstói profundamente, dizem que ele não conseguia entender qual era, afinal de contas, o sentido da vida. Gozado, a gente tem ouvido isso ainda hoje por pessoas mais simples. Nossa, eu não vejo sentido na vida. Gente, isso não pode partir de um cristão, né? Não poderia partir de ninguém. A vida é linda, a despeito de tantos problemas que nós temos, e não são poucos os problemas, mas nós temos que pensar que nós somos escolhidos de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo, santuário de Deus, como nós vimos há pouco. Então, resumindo um pouco a experiência do Tolstói, depois de muitos conflitos, inclusive com a própria igreja, ele era da igreja ortodoxa russa, católica ortodoxa, ele foi até excomungado por conta do comportamento dele. Ele tinha lá muitas controvérsias com relação à conduta da igreja, ele achava que tudo aquilo era hipocrisia, que muito do que se falava não se fazia, enfim. Mas ele teve uma experiência muito interessante quando ele leu o Sermão da Montanha. Que coisa, né? Nós não sabemos como Deus fala com as pessoas, como o Espírito Santo age. Eu não posso dizer que Tolstói é salvo, não é salvo. Nós não vamos entrar no mérito dessa questão, não é essa a nossa discussão nesse momento. O que eu quero mostrar é que Tolstói, que esteve à beira do suicídio, ele mudou a sua cosmovisão.
ele passou a ter sentido na sua vida. A sentir, olha lá o trocadilho que eu estou falando, sentir sentido na sua vida. Tá? Que coisa impressionante. E ele passou a praticar um cristianismo despojado de dogmas, de mitos que ele conheceu. Eu estou contando essa experiência, até mesmo sem querer julgá-lo, exatamente para mostrar que ele era um ser humano, apesar de ser famoso, igual a qualquer outro. Conflitos que existem na vida, tá certo? Então, eu vejo que nele o quê? Um ato de releitura da própria vida, uma revisitação da própria experiência ou das próprias experiências. E olha só que coisa interessante, você sabe que uma das últimas obras da vida dele, uma das famosas obras, sabe qual era o título? O reino de Deus está em vós. Esse é o título de um dos últimos livros que ele escreveu no finalzinho do século XIX. Ele morreu em 1910. Acredita? Pois é, se você não conhece essa obra, leia. Tem muita coisa intrigante lá, tem muita coisa que a gente não vai concordar também, mas é só para você ter uma ideia do que acontece com as pessoas. Bom, vamos voltar ao texto base de Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, relendo aquela passagem. O reino de Deus está dentro de vós. Eu fui buscar outras versões e o que me chamou a atenção na versão Nova Almeida atualizada é que lá não está escrito o reino de Deus está dentro de vós. Lá está escrito o reino de Deus está entre vós. Nossa, Ítalo, espera um pouquinho. Mas então tem erro de tradução? Não, meu querido, não, minha querida. O conceito que nós estamos falando de reino de Deus dentro de vós, dentro de nós, entre vós, dentre vós, é um conceito único. Não é erro de tradução. São formas de ler o texto original em diversas formas. Entenderam? É a forma que eu tenho nesse momento, de traduzir o texto original. Porque dentro de vós e entre vós se combinam, não há ambiguidade, ao contrário, há uma combinação. E se vocês me permitem externar a minha conclusão, eu creio que a nossa geração é muito abençoada, porque nós temos a oportunidade de ter uma riqueza de versões que se juntam para trazer o conceito real, o conceito mais amplo, completo da palavra de Deus. Então, minhas irmãs e meus irmãos, isso tudo faz mais sentido para nós. Dizer que o reino de Deus está dentro de vós pode querer dizer e quer dizer dentro de vós, vós todos. Afinal de contas, Jesus não estava falando com os fariseus. Quando ele estava falando dentro de vós, não significa necessariamente dentro de uma única pessoa, mas naquele contexto. Então, o reino de Deus está dentro de vós ou entre vós, significa que ele está dentro de mim, sim, como templo do Espírito Santo, como santuário de Deus, mas está entre nós, eu, minha família, a igreja, a sociedade. Este é o conceito de reino de Deus dentro de vós ou entre vós, acrescentado agora nesse momento, tá certo? Pelo enriquecimento desta versão. Então, qual é a melhor explicação de Jesus para os fariseus, se não dizer mais ou menos assim? Prepotência minha? Não, é para tentar juntar
essas interpretações. Eu diria o seguinte, olha, o reino de Deus está em vós, ou mesmo entre vós, porque eu sou o rei, o enviado do Pai. Vocês estão aqui, eu estou junto. Eu sou o reino de Deus. Eu estou dentro de vós. Eu estou entre vós. Olha que riqueza de interpretação, minhas irmãs e meus irmãos. Então, desse modo, eu posso dizer o seguinte, que apesar de ser muito intrigante essa afirmação de Jesus, ela deve servir para refletirmos sobre o sentido de nossa vida, sem a confusão que o escritor Tolstói passou, e muito menos pela dúvida capciosa ou não, tendenciosa ou não, maligna ou não dos fariseus quando interpelaram Jesus. Nós, com essa riqueza de informações, com essa oportunidade que estamos tendo de refletir sobre a palavra de Deus, sobre esse conceito importante de reino de Deus, nós temos que realmente entender que a nossa vida faz sentido. Tá claro? Então, entendendo o que significa reino de Deus, como eu espero, nós tenhamos conseguido deixar claro no nosso último encontro, eu posso perfeitamente entender que esse reino não só está dentro de nós, como no meio de nós. Por quê? Porque o rei é Jesus e é ele que habita dentro de nós pelo seu Espírito Santo. E nós vivemos com ele, juntamente com toda a igreja. Vamos lembrar da oração dominical, a oração do Pai Nosso, que nos foi deixado pelo próprio Jesus? O que é que ele diz em parte da oração? Venha o teu reino. Não é um apelo? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Tá certo? O que significa esse apelo? Significa, primeiramente, reconhecer que Deus é o Senhor. E é Ele quem cuida da igreja, a nação una e santa. E conjuntamente, mediante este reconhecimento, nós pedimos para que Ele esteja em nós e conosco. Ou seja, Ele está em nós e entre nós. Tá bem? Que coisa linda, né? Eu fico emocionado, como você também. É muito importante entendermos isso, minhas irmãs e meus irmãos. Então é isso que eu tinha para vocês hoje, que nós possamos realmente não só assimilar o conceito de reino de Deus, conforme fizemos no nosso encontro anterior, como também reconhecer que uma vez eleitos e salvos por Cristo, nós somos agraciados com a sua presença constante nas nossas vidas, a despeito de qualquer circunstância. A despeito de qualquer circunstância. Nós somos agraciados com a presença constante de Deus em nossas vidas. Quem não se lembra do Salmo 23? Quem não se lembra? Vamos lembrar? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém?
Amém. Minhas queridas e meus queridos, que Deus nos abençoe. Um forte e fraterno abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.